Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, como queira. Vou me apresentar aqui, eu sou o pastor Adriano, graça e paz ou a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Amigos e amigas, pergunta que eu nunca vou deixar de fazer neste canal é a seguinte: está tudo bem por aí? Espero que esteja, acredito que sim. Caso não, te oriento, caso você sinta desejo no coração, deixar o seu nome aqui nos comentários, de um parente, não importa. Eu estarei orando por sua causa, por sua vida, por sua família. Deixa também um like se você gostar do vídeo. Peço que você possa compartilhar este vídeo, pois estarei trazendo aqui conteúdos interessantes, primeiramente da Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso cerne, e algumas outras histórias que têm a ver com a Bíblia. Eu te garanto que isso certamente vai facilitar a sua compreensão nesse contexto tão complexo. Garanto que você vai gostar. Isso será muito bom para a sua vida espiritual. Pois bem, queridos, vamos levar este vídeo, eu vou levar este vídeo aqui por um lado hoje do estudo. Isso, como disse acima, para te ajudar e com o objetivo de te incentivar você buscar mais profundamente o conhecimento. Bom, eu quero tratar com vocês hoje de um assunto histórico, um momento crucial para a preparação da primeira vinda de Cristo, já anunciada pelos profetas, né? E digo, é claro, de parte bem resumida do período interbíblico ou intertestamentário. Até oriento os irmãos a comprar este livro aqui, tá bom? Conhecido também como o Silêncio de Deus, que se deu 400 anos antes de Cristo, ou para ser mais preciso, entre o fim do livro de Malaquias até a vinda do profeta João Batista. Pois bem, espero que a partir desse conceito panorâmico que passarei, isso desperte em você. Eu quero acreditar nisso, tá? Eu estou confiando nisso. O interesse por um maior aprofundamento dessa época histórica que preparou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Deus colocou no meu coração este propósito e eu estou aqui trazendo isso. E esse período é um período muito rico da história, pois nós encerramos o Velho Testamento com o Império Medo-Persa governando. Mas o Império Medo-Persa vai cair nas mãos do Império Greco-Macedônio. Então você vai ver Filipe reinando. Porém, com a sua morte aos 47 anos de idade, nós vamos ver, vai entrar um momento importante aqui na história, com a morte de Filipe, nós vamos ver o seu filho, Alexandre, que posteriormente será conhecido como Alexandre o Grande, que assumiu o governo do Império Macedônio, muito jovem ainda, com apenas 20 aninhos de idade. Alexandre ele foi educado aos pés de Aristóteles, sendo, né, o discípulo mais notável da história, né, com relação a Aristóteles. Alexandre era apaixonado por Homero. Alexandre era admirador dos trabalhos de Homero e ele gostava tanto da Ilíade que adotou Aquiles como seu exemplo de vida, né? Ele sonhava com glórias, né? Alexandre era um sonhador, ele sonhava com glórias e conquista. E por este motivo, seu gênio ficou inclinado ao militarismo. Ele disso, isso fez dele um homem temido e respeitado no seu tempo. Essa visão de mundo de Alexandre o tornou um jovem, né? Um homem muito forte, valente, corajoso, um homem que tinha um time administrativo impressionante com ele, que a gente aprende com isso que ninguém ascende sem que tenha pessoas ao seu lado ali que possa ajudar. Então ele vai governar por um período muito curto, de aproximadamente entre 10, 14 anos, período de governo dele. Mas durante essas suas guerras, Alexandre levou
a cultura grega, esse era o principal objetivo dele, a outros povos conquistados, o que é conhecido como helenismo. Já ouviu falar do helenismo? Aqui é panorâmico, vamos nos aprofundar depois, né? Essa cultura helênica terá importância para o mundo futuro e a era cristã, né? Ário, interpretando a vida de Alexandre, afirmou: olha só que afirmação, Alexandre era diferente de todos os homens. Ário disse isso. Foi dado ao mundo por especial desígnio da providência. Dizem que Aristóteles, quando Alexandre, ainda pequeno, aprendia sentado aos seus pés, aconselhou Alexandre que um dia tratasse os gregos como homens livres e os orientais como escravos. Foi o conselho que Aristóteles deu a Alexandre. Mas Alexandre respondeu, ainda menino, da seguinte forma: minha missão é divina. Que coisa, né? E consiste em unir e reconciliar o mundo. E de fato ele teve um papel crucial nisso. Alexandre continuou a obra grandiosa de seu pai Filipe. Alexandre fez época, a qual podemos chamar de o século de Alexandre. Nesse curto reinado, entre 13 e 14 anos, ele lançou bases de uma nova civilização. Contribuiu grandemente para o bem da humanidade e de um mundo especial para o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo como é importante conhecer a história? Panorâmica, mas vamos lá. Convencido de sua missão, Alexandre, o Grande, né? Tem que citar isso, adotou sua política. Ele tinha uma política expansionista, né? Vou levar minha cultura, vou levar a cultura grega, as artes gregas aos vencidos e obrigando-os também, por esse meio, a aprenderem o grego, língua em que os monumentos filosóficos, científicos, históricos e literários estavam escritos, né? Olha só, este fato da língua grega será muito, mas muito importante para o mundo de então. Alexandre tinha consigo várias ideias de liberdade, mas sua maior ambição era espalhar por todo o mundo a civilização e a língua grega. As pessoas dizem que esse tempo é conhecido como silêncio de Deus, mas olha como Deus está trabalhando. O mundo todo, dentro de poucos anos, foi helenizado. E Alexandre morre sem deixar sucessor no trono. Ele não tendo filhos para herdar e dar assim continuidade ao trono de seu reinado. O que acontece a partir daí, queridos, é que o império dele é dividido entre os seus 4 mais importantes generais daquele tempo. E o território de Israel, aí entra um ponto importante, ficou ora sob o governo dos Ptolomeus egípcios, ora sob o governo dos Seleucidas da Síria. Foi nesse período que foi feita a tradução, é outro momento histórico importante que eu oriento você a estudar, a tradução do Velho Testamento, do hebraico para a língua grega, né? Porque a língua grega se espalhou como cultura universal, o helenismo fez isso como cultura universal. Para você ter uma noção, como fosse o inglês é hoje para a gente, nos nossos dias, né? Então temos a tradução do Velho Testamento, por conta disso, do hebraico para o grego, que é a chamada Septuaginta. Vai anotando, a Septuaginta tem que ser estudada. É muito importante você entender que essa tradução, perdoe, ela é relevantíssima, porque o Novo Testamento vai também ser escrito na língua grega. Olha que coisa, tá vendo? Embora Jesus e os apóstolos, né, falassem aramaico, aí eu quero aqui abrir uma nota de rodapé, né? Os judeus na Babilônia,
né, perderam o belo hebraico, a sua língua originária, né, a sua língua nativa. Quando Judá foi para o cativeiro, seu hebraico foi produto alterado na língua do povo. Na Babilônia, os judeus desprezaram o hebraico e falaram o aramaico, que era de origem semítica. Isso é importante, isso vai notando para poder se aprofundar mais, né? Os judeus se esqueceram de tal maneira de sua língua que Esdra, ao ler para eles a lei em hebraico, né, em Jerusalém precisou interpretar-lhes em aramaico. Perdão. Precisou interpretar em aramaico. Perderam totalmente. Daí em diante, os judeus prosseguiram falando o aramaico, que foi, como já disse acima, né, a língua de Jesus e dos apóstolos, né? Como afirmei aqui, observei lá em cima. Aleluia. Porém, a língua grega vai dar universalidade e abrindo caminho, então, para a pregação do poderoso evangelho, né, a todos os povos naquela oportunidade. Preste atenção agora, no período interbíblico vai acontecer também outra coisa, assim, muito importante para a gente abrir nossa compreensão aqui. A chamada Guerra dos Macabeus, né? E o que ocorreu nessa guerra? Uma pergunta. Você se perguntando, tu vai conseguir raciocinar. O que aconteceu nessa guerra? Aconteceu que quando os Seleucidas, os sírios estavam governando pós-separação, pós a divisão do reino de Alexandre pelos seus generais, né? Era a intenção de Etíoco Epifânio, que é um outro, né? Etíoco Epifânio, que todo o domínio, esse cara é muito importante saber sobre ele, hein? Etíoco Epifânio é que todo o domínio dele, toda a região que ele dominava fosse fiel à religiosidade dos gregos, ou seja, queria impor o helenismo de forma diferente do Alexandre o Grande. Com isso, ele tinha que eliminar a religiosidade dos hebreus que acreditavam ser Deus, o único Deus. Os hebreus tinham como cultura, né, tinham o seu culto, tinha o seu templo, seu sacrifício, seus rituais. Se incomodava Etíoco Epifânio. Então, o que aconteceu a partir disso? Etíoco Epifânio comete algo muito sério. Ele profana a casa de Deus, o templo, e sacrificou um suíno, que é abominação, uma porca no templo de Jerusalém, que foi reconstruído na época, salvo engano aqui, de Zorobabel e Esdras, ou Esdras, né? Isso leva a uma rebelião, uma revolta de Matatias, Matatias e seu filho Judas. E os judeus entraram nessa guerra e ganharam a guerra, libertando Israel do poder dos Seleucidas. Aleluia, Jesus. Então, é nesse período que Israel consegue manter sua independência no governo da família Macabeia. A família Macabeia é muito importante ler este livro. É nesse período aí que você vai notar um fato importantíssimo para o Novo Testamento. É nesse tempo do cativeiro ao retorno que você e eu vamos ver o surgimento, né, das sinagogas ou sinagogas lá na Babilônia. É neste momento que você vai ver aqueles que eram fiéis às Escrituras, e aqui é interessante a origem, né? A gente vai ver aqui aqueles que eram fiéis às Escrituras e ao Antigo Testamento, sendo zeloso por ele, falo, né? Obviamente, zelo, né? Da origem e o surgimento dos fariseus. Os fariseus foi um grupo de reação à helenização da religião judaica. Isso com o objetivo de manter os fundamentos, né, para manter a fidelidade, a integridade doutrinária, né, a integridade doutrinária. E só mais tarde que esses fariseus foram se corrompendo e se tornaram os hipócritas que perseguiram a Cristo.
Mas aqui surge um grupo, né, de resistência muito importante contra a helenização de sua cultura. Agora eu quero destacar que é nesse tempo que surge aqui, acho que no ano 63 a.C., o domínio romano. O domínio romano daquela região de Israel. Quando Pompeu conquista esse território e nomeia Antípater, uma espécie de rei, governador regente dessa região, né? Com a morte de Antípater, seu filho Herodes, e aqui é importante, fica ligado. Antípater, pai de Herodes. Perceba aí, que trata-se de Herodes o Grande. É aquele mesmo que o Novo Testamento cita, que perseguiu a Jesus quando ainda era bebê. Ele vai governar e o governo de Herodes vai até o ano 4 antes de Cristo. É por isso que o nosso calendário está atrasado 6 anos. 6 anos, porque Herodes, o Grande, morre por volta do ano 4 antes de Cristo. Dentro deste nosso calendário, obviamente, né? E Herodes o Grande, gente, né, é muito importante, diria eu, que é de extrema importância eu e você conhecer a história dele. Estou com a garganta um pouquinho ruim, mas vamos lá. Garanto que vocês irão se surpreender. Vou contar para você um pouco dessa história muito esquisita e surreal até, eu diria. Uma história curiosíssima de Herodes o Grande. Vamos lá. Esse Herodes o Grande foi um camarada assim, muito visionário, muito empreendedor. Foi ele que construiu, por exemplo, o porto de Cesareia. Foi ele que construiu a fortaleza de Antônia. E foi ele que construiu a fortaleza de Massada. Então você vê que ele tinha uma visão, né? Até ele será usado para a vinda de Cristo, é incrível. Foi ele que talvez deu a maior contribuição através do governo dele, porque ele ampliou, embelezou, né, o templo de Jerusalém, tornando um templo tão suntuoso, tão belo, diria-se majestoso, quanto o templo de Salomão. Mas esse homem tinha um grande problema. E eu acho que esse problema é um problema que muita gente tem por aí. Muita gente vai se identificar, mas é questão de você reconhecer qual o problema. Se liga como era seu coração. Herodes Grande era um homem extremamente desconfiado. Ele tinha muito medo de perder o poder e o seu trono. Ele casou-se nada mais, nada menos do que 10 vezes. A sua esposa preferida chamava-se Mariana, uma mulher da nobreza de Jerusalém. Quando ele se casou com ela, com medo de que os familiares de sua mulher, olha só a cabeça de Herodes, com medo de que os familiares de sua mulher conspirassem contra o seu poder, o que ele fez? Mandou matar todos os nobres, todos, gente, sem exceção, da família de sua esposa Mariana. Terrível, né? A sua sogra, muito alarmada com aquilo, pediu a Herodes que ele nomeasse um sobrinho que se chamava, deixa eu lembrar aqui, Aristóbulo, como sumo sacerdote. Isso porque a religiosidade também já tinha se corrompido nessa época, né? Os saduceus começaram a se corromper demais, né? Tudo era comprado a peso de ouro, né? E vamos trazer também, as pessoas se vendem, né? Inclusive o sumo sacerdócio. Que coisa, né, gente? Mas ele nomeou então Aristóbulo com 17 anos, e esse menino demonstrou muito carisma, muita liderança. Sabe o que aconteceu, gente? É aí que tem um problema, né? Ninguém quer ver ninguém crescendo. As pessoas se incomodam com o crescimento dos outros e elas entram no caminho. O que Herodes faz? Herodes ficou enciumado.
e mandou matar o menino. Quanta gente mata reputações, mata pessoas. A sogra dele, Dona Alexandra, com medo do genro, fugiu para o Egito, vazou, meteu o pé, foi embora, para ficar debaixo das asas de Cleópatra. Mas Herodes mandou emissários atrás de sua sogra. E esses emissários tinham ordem direta para assassinar a sua sogra no Egito. Sendo assim, o que eles fizeram, os emissários? Eles a assassinaram, a mataram. Olha, eu vou dizer para você, Herodes era cruel. Mas quando Herodes retorna do Egito, o imperador César Augusto manda chamá-lo. O imperador da criança chama, vem cá, Herodes, vem cá. Para lhe dar uma descompostura nele. E chegou a dizer, o imperador, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Que declaração forte do imperador, né? Aliás, antes dele ir para essa audiência com César Augusto, com medo de que, porque a família toda de Mariana já estava sendo assassinada, com medo de que ela conspirasse contra ele, antes de viajar, mandou matar Mariana. Querido. Agora você entende a importância do estudo da história. Quando ele retorna dessa viagem, sua irmã Salomé, que era pior do que ele, olha só, o orientou a mandar 2 de seus filhos para estudar em Roma. Vamos lá, meus filhos, estudar em Roma. E se preparassem, né? Mas quando os meninos voltam, quando os meninos voltaram, sua irmã Salomé diz assim para Herodes, esses meninos estão mais bem preparados do que você para o governo. A história sempre se repete, como diz o rei Salomão. Com muito ciúme e medo de perder o trono para os próprios filhos, Herodes mandou estrangular os 2 filhos, os 2 meninos. Sinistro, não é, gente? Que coisa. Agora você raciocina a importância da história. Talvez agora você comece a compreender um pouco melhor por que Herodes ficou alarmado. Por que Jerusalém ficou alarmada quando os magos vieram do Oriente para Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Isso é uma coisa muito complicada. Ai, desculpa aqui. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes então fica desesperado, porque se o menino nasceu para ser rei, por lógica, dentro do seu histórico, ele vai perder o trono, pela lógica insana de sua mente covarde, né? E seu currículo como assassino só iria crescer mais, mas ele não estava nem aí para isso, desde que o seu poder fosse sustentado. E quantas pessoas destroem reputações, vida, né? Há muita gente aí matando outras, né? E destruindo reputações, gente, e histórias, por causa do poder, não é? Por causa do absolutismo, sou eu. O sangue de Jesus tem poder. Infelizmente, essa é a realidade, mas é a verdade. Por esse motivo, né, Herodes, o Grande, manda matar todas as crianças de Belém e ao redor de 2 anos para baixo, com a intenção exclusiva de eliminar a pessoa de Jesus, ainda bebê. Queridos, quando Herodes estava doente, o cara era tão cruel, tão cruel, quando ele estava doente ali para morrer, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia de sua morte ela mandaria matar um nobre de cada família de Jerusalém para que houvesse choro, né, e lágrimas no seu funeral. Quer dizer, um homem tão cruel, quem vai chorar por um tirano, por um assassino? Então, Jesus, quando o Senhor Jesus nasce sob o governo de Roma,
onde o imperador é o César Augusto, né? E quem está reinando sobre Israel é Herodes, o Grande. César Augusto, gente, ele vai governar, salvo engano aqui, até o ano 14 depois de Cristo. Jesus nasce sob o governo de César Augusto, grava isso, ou grave isso. Mas quando Jesus morre, ele morre sob o governo de Tibério César, né? Tibério César governava, que começa a reinar a partir também, logicamente, do ano 14, depois de Cristo, né? Depois de Tibério César, temos Calígula, nossa, profano Calígula, meu Deus. Depois de Calígula, nós temos o imperador que está lá no livro de Atos dos Apóstolos 18, imperador Cláudios, né? Depois de Cláudios, você tem Nero, assassino também. Depois de Nero, você tem Vespasiano. Nero foi um grande perseguidor. Depois Tito, depois de Tito Flávio, depois de Tito você tem Domiciano. Depois de Domiciano você tem Galba. Por que eu citei esses imperadores? Por quê? Esses são os imperadores romanos que reinaram no período que a Bíblia, ou melhor, o Novo Testamento estava sendo escrito. Eu quero acreditar, queridos e queridas, que esse período lhe ajude a compreender melhor os 39 livros do Velho Testamento. E eu te indico esse livro para você ler, tá? É um período longo que vai de 1500 de Moisés a Malaquias 400. Portanto, os 39 livros do Velho Testamento demoraram por volta aí de 1100, alguns estudiosos dizem 1200 anos. Precisamos observar que são inúmeros escritores com cultura desigual, pano de fundo diferente, além de usar línguas diferentes, porque parte do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Por este motivo é importante a gente fazer uma exegese correta para a gente não ensinar errado. Gente, é um período muito complexo, né? Onde tivemos muitos profetas, né? Muitos reis, muitos povos, obviamente, né? Eu quero, assim, de coração acreditar que a partir deste panorama aqui, você seja incentivado pelo Espírito Santo a buscar em livros para o seu melhor aperfeiçoamento na compreensão da Bíblia, deste vácuo histórico, sem com que Deus falasse por profeta, mas suas manifestações foram muitas. Deus estava trabalhando o tempo todo, né? Quero aproveitar a oportunidade para te incentivar a isso. Quero abençoar sua vida nesta jornada. Peço que o Senhor aqueça o seu coração, nosso coração, e põe nele, no meu, um desejo ardente de buscar a Deus e meditar em sua palavra. A palavra de Deus tem que ser foco de nossa vida. Nunca é demais te avisar ou te lembrar, melhor dizendo, Jesus Cristo te ama e morreu por você na cruz do Calvário e ressuscitou. Você está justificado, querido e querida. Só não deixe o pecado ser regra na sua vida. E eu te garanto que o céu, aleluia, será o seu e o meu limite para você, para mim, para qualquer pessoa. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Peço que você compartilhe, deixe o seu like, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal para que eu vou continuar produzindo bastante vídeos interessantes. Obrigado por sua presença. Que o Senhor consagre a sua vida e abençoe seu dia e sua história. Amém.